Aí, meu amigo do Sport Like, o nome que cresceu muito aí para ser o treinador da seleção brasileira é o Abel Ferreira, o português aí que tá no Palmeiras e que hoje lá em Fortaleza ganhou de 1-0 do Ceará pela Copa do Brasil e fizeram a pergunta para ele. No final aí você vai ver a resposta do Abel sobre o assédio aí para ele ser treinador da seleção brasileira. Será que ele vai ser o treinador da seleção brasileira? Será que ele vai aceitar? Porque falta pouco mais de um mês para o Brasil jogar duas partidas na eliminatória com o Equador e depois com o Paraguai. Será que ele vai aceitar esse desafio ou será coisa do outro mundo? Vamos ver os comentários aí. A imprensa vai falar o que eles acham aí do Abel Ferreira na seleção brasileira. A CBF até avançou nas conversas para contratar Carlo Ancelotti, mas, como se sabe, na noite desta terça-feira chegou a informação de que o italiano não virá mais para o Brasil treinar a seleção porque não teve acordo na hora de rescindir o contrato com o Real Madrid. O Real Madrid não quer contar com ele, tudo indica, para a próxima temporada e viu aí uma possibilidade de se livrar do técnico, né? Sem ter que pagar multa rescisória, já que ele tem um contrato em vigor que seguiria para a temporada 2025-2026. Mas o italiano queria receber a multa e, ao mesmo tempo, seguir o seu caminho. Com isso, resolveu não aceitar o convite da CBF, não avançar nas negociações e permanecer no Real Madrid, que, se quiser liberá-lo, terá que pagar a multa, como reza o contrato entre as partes. O nome óbvio que cresce nesse momento é Jorge Jesus, que não está descartado, mas nos bastidores um outro nome ganha força nesse momento, que é o de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. A ideia, ainda embrionária, mas que existe, seria Abel Ferreira treinaria a seleção brasileira nos jogos do dia 4 de junho contra o Equador, fora de casa, e dia 9 de junho em São Paulo contra a seleção do Paraguai, né? Sairia do dia a dia do Palmeiras por um breve período de data FIFA, como acontece com vários jogadores, né, para treinar a seleção brasileira, retornaria ao Palmeiras, trabalharia até o final do Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho, e depois se desligaria de vez do clube vice-campeão paulista para ficar no comando da seleção brasileira. Mas é uma ideia e, digamos, é um nome mais difícil de se contratar, se fechar um negócio, porque ele tem contrato até o final desse ano com o Palmeiras, que já manifesta interesse em renovar o contrato, talvez até por mais 2 anos. Ao contrário de Jorge Jesus, que não vai ficar no Al-Hilal, como se sabe, e tem um contrato até metade agora de 2025. Em tese, mais fácil a liberação do português que atua na Arábia Saudita, que trabalha na Arábia Saudita, do que do português que trabalha aqui no Brasil. Mas o nome do Abel Ferreira ganhou força em meio a essa grande confusão que vive a CBF ainda sem técnico já há um bom tempo, né? Desde o Tite, a CBF não tem um técnico para valer, porque Fernando Diniz e antes Ramon Menezes foram interinos e, na prática, o Dorival Júnior também foi interino. Esquentou o lugar durante um período até que um novo profissional seja contratado, esse sim, para comandar o Brasil, tudo indica, até a Copa do Mundo do ano que vem. Informação que eu recebi de uma fonte, né, ligada à consultoria jurídica e de integridade nesse meio esportivo, muito próxima a advogados que atuam na área, que dá conta de que a CBF, que está recrutando advogados para ajudar nessa busca por um treinador, teria entrado em contato com a equipe jurídica da Leila Pereira, entender os detalhes contratuais do Abel e saber qual seria a situação de uma possível multa por rescisão. A sondagem, pelo que me informa a fonte, não foi bem recebida pela Leila e o assunto, por enquanto, está parado, não avançou. Né? Também foram advogados que foram recrutados, segundo essa minha fonte, para em 3 frentes fazer esse contato com o Real Madrid, com o Carlo Ancelotti, a gente viu no que deu. Não sei se estão utilizando a melhor estratégia. Leila Pereira não gosta muito de perder, né? Não gosta muito de perder brigas e perder o seu treinador, certamente não é a melhor opção para ela, e ela é uma eleitora de Edinaldo Rodrigues, então esse é um caminho que ele precisa andar com muito mais cuidado do que com Jorge Jesus, com Ancelotti, porque se ele irritar o Real Madrid e os times árabes e os fundos árabes, isso vai ter muito menos repercussão para ele. O break... Olha, a gente ontem trouxe a informação de que o Jorge Jesus, com ele não vem mais do Ancelotti, o Jorge Jesus ganhava força. Agora, o nome que surge com força também é o de Abel Ferreira. Foi o Mauro César Pereira que trouxe primeiro.
o Abel Ferreira ganha força aí e a CBF avalia o treinador do Palmeiras para a seleção. Então, o treinador do Palmeiras vem ganhando força na entidade máxima do futebol nacional. Informações do Mauro César Pereira e do André Hernan, tá? As duas opções aparecem como as mais prováveis e agora eles vão decidir. O plano A segue sendo... Agora acabou, plano A, Ancelotti. Agora o plano A é Jorge Jesus, tá? Que tem o sonho de vestir a camisa da seleção, treinar o Brasil. Um ponto negativo é a relação dele com o Neymar. Segue essa lenha. Não teve um bom relacionamento com ele no Al Hilal. Na verdade, foi aquela saída lá, aquela situação toda. Já o Abel Ferreira, trabalha no futebol brasileiro desde 2020, é considerado, desde aquela temporada, um dos principais técnicos do país. Coleciona títulos, Libertadores brasileiro, 2 brasileiros, Copa do Brasil, e é hoje o plano B, mas que pode ser o A pela questão do péssimo relacionamento do Jorge Jesus com o Neymar. Eu acho que isso não pode ser o fator definidor de técnico. Já vi alguns jornalistas falando, eu acho que não. Não deve ser o fator que defina técnico, o relacionamento do Neymar. Desde quando o Neymar é mais importante do que o restante do elenco, do que o treinador. Cara, pelo amor de Deus, o Neymar não é mais aquele jogador... ele ainda pode ter o último ato, ser campeão, pode ser importante na campanha do título, mas ele não pode ser considerado o fator desequilibrante do Brasil mais. Não é. Hoje, muito mais o grupo que você vai montar do que um craque em si. O Neymar, ele joga bola, ele é muito bom jogador quando está bem fisicamente, quando ele quer, mas não pode ser utilizado como esse parâmetro, essa situação. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, a verdade é essa, né? Meus amigos, vocês ouviram aí o Mauro César Pereira, a Alícia, o paparazzo rubro-negro falando aí do Abel Ferreira na seleção brasileira. Mas eu quero te ouvir, você acha que o Abel já está preparado para comandar a seleção brasileira? Tu acha que ele vai aceitar a proposta aí do Edinaldo? Mas vamos ver agora, como eu falei para vocês, vamos ver o que o Abel falou a respeito da sua contratação. Ele foi perguntado hoje depois do jogo do Palmeiras contra o Ceará e ele falou isso aí. Vamos lá, vamos ouvir o que ele falou. Um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso, e eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. E aí, o que você achou? Parece que ele desconversou, né? Deve ter alguma coisa por trás aí. Mas aproveita aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa aquele like, que tamo junto aqui no Sport Like para trazer as melhores informações para vocês. E aí, Abel Ferreira na seleção brasileira? Um forte abraço, até a próxima.